tudo bem com você? Estamos mais uma vez aqui para a nossa última mensagem do ano de 2020. Um ano diferente, um ano difícil, mas que nós estamos passando por ele e esperamos que o próximo ano, 2021, seja um ano muito melhor. Por isso eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração aqui no Reinando em Vida, para que você entre esse ano sabendo que as promessas de Deus, elas são para a minha vida, mas para a sua vida também. Eu creio nisso, porque a palavra de Deus fala: onde dois ligares aqui na terra sobre qualquer coisa, sendo dentro da vontade do Pai, dentro da vontade de Deus, será ligado no céu. E diz que aquilo que nós ligarmos será ligado, e aquilo que nós desligarmos será desligado. E eu quero falar com vocês hoje, e a palavra que Deus tem para o seu coração é essa: que todo ano Deus ele nos traz 365 dias cheios de possibilidades e de potencial ilimitado, né? Mas nós podemos estragar esses dias que Deus nos apresenta durante todo o ano. E esse ano que se passou foi um ano difícil, um ano de muita luta, um ano de superação, um ano de garra, um ano que nós tivemos que nos reinventar para que nós pudéssemos passar por ele, né? E ainda não sabemos o que vai acontecer para esse próximo ano de 2021, mas temos a certeza que se nós colocarmos a palavra de Deus, a vontade de Deus em primeiro lugar, como ele vai dizer lá em Mateus no capítulo 6, do verso 33, ele diz que nós temos que colocar a sua palavra em primeiro lugar. E quando nós colocamos a palavra de Deus em primeiro lugar, nós conseguimos fazer a diferença na nossa vida. Veja, nós podemos preencher os nossos dias para que ele tenha sucesso ou não. Tudo vai de acordo com aquilo que você vai realizar no seu dia. É como pegar um pedaço de um tecido e entregar para uma costureira. Ela pode fazer daquele tecido um vestido lindo ou fazer uma roupa qualquer. Ou pegarmos e darmos para uma pessoa cozinhar uma boa comida e ela pode estragar aquela comida e fazer uma comida ruim. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer que tudo está na forma como nós enxergamos e como nós colocamos as coisas para realizar. E é isso que eu quero fazer, falar com você sobre esses 365 dias que Deus nos dará no ano de 2021, né? Porque Deus ele nos dá a oportunidade de fazermos aquilo que é certo, aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro. Então, em primeiro lugar, eu quero compartilhar com você, falar sobre a vida mental, né? Os que são os nossos pensamentos. Porque a maior bênção que Deus nos deu é a capacidade de pensar, não é verdade? Nós somos os únicos na face dessa terra que temos o dom do pensamento, né? Os animais eles não têm esses dons, eles vivem por instinto. Nós não, nós vivemos pelos nossos pensamentos, somos pessoas intelectuais e Deus nos deu essa capacidade. O que eu quero dizer para você é que tudo que nós fazemos são produtos dos nossos pensamentos. Então o pensamento ele é a forma, né? É a forma para que você possa fazer o seu melhor, é a forma básica da criação de todas as coisas. Os pensamentos são a fonte e por isso que nós temos que tentar trabalhar a nossa mente para que nós possamos conseguir fazermos as coisas de uma forma que realmente venha a trazer aquilo que é de bom para a nossa vida. O universo, na forma como ele existe, ele é o quê? O universo, ele é o resultado do pensamento de Deus, né? E nós temos que entender que nós vivemos num mundo natural, mas existe um mundo espiritual.
No mundo espiritual, ali, o que comanda são os pensamentos de Deus. Mas no mundo natural, o que dá o comando são os nossos pensamentos. Deus não pode vir fazer no mundo natural aquilo que Ele deixou para mim e você fazer. Não é verdade? E da mesma maneira, Deus não vai agir no mundo espiritual se eu não tocar neste mundo espiritual para que alguma coisa seja feita. Por isso que Ele diz para os seus discípulos, lá em Mateus no capítulo 16 ou no capítulo 18, no capítulo 16 Ele vai dizer para Pedro, que Ele estava dando para ele as chaves do reino dos céus, e Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ele. O que ele ligasse na terra seria ligado no céu, e o que ele desligasse na terra seria desligado no céu. Veja, Deus deu o quê? Autoridade para que Pedro, através dos seus pensamentos, transformados em atitudes, pudesse fazer a diferença dentro daquilo que é a vontade de Deus, porque no reino espiritual as coisas só vão acontecer se estiverem dentro da vontade de Deus. Não adianta eu querer fazer algo que seja de meu interesse, mas não é do interesse de Deus. Deus não vai fazer. Eu posso querer, mas não vai acontecer. Mas quando eu quero fazer as coisas de acordo com os pensamentos de Deus, aí o que eu ligar na terra será ligado no céu, e o que eu desligar na terra será desligado do céu. Eu quero dizer para você que os pensamentos de Deus, ele vem revestidos do quê? De palavras. E as palavras de Deus, elas precisam o quê? Entrar na nossa mente. Veja que ninguém nunca viu a Deus. Mas como nós podemos conhecer o coração de Deus? A Bíblia vai falar que o Espírito de Deus é que prescruta a mente de Deus, é que traz o conhecimento de Deus a nós. Nós só conseguimos entender os pensamentos de Deus se for revelado pelo Espírito Santo, né? Lembra quando Jesus, as pessoas estavam dizendo ali, que ele pergunta para os seus profetas, o que eles estão dizendo quem eu sou? Eles falam assim, um diz que você é Elias, outros dizem que você é João Batista, que você é um profeta. E Jesus perguntou a eles, e vocês? O que vocês me dizem quem eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, coisa tremenda. Mas Jesus naquele momento tirou de Pedro a primazia de achar que aquilo era dele, que veio dele. Aí ele disse, isto foi revelado a você, Pedro, pelo Espírito Santo. Olha que coisa tremenda, né? Era o Espírito Santo que revelou para Pedro naquele momento quem era Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que coisa maravilhosa, né? E se nós permitirmos que o Espírito Santo ele venha nos nossos pensamentos, o que acontece? Os pensamentos de Deus começam a se manifestar na nossa mente. Então nós passamos a ter o quê? Os pensamentos de Deus nos nossos pensamentos, a vontade de Deus dentro da nossa vontade. Por isso Jesus diz, quando ele vai falar ali, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, porque ele está dizendo, agora não é mais a sua vontade, mas a minha vontade. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um aleluia? Então, se nós queremos ter sucesso naquilo que vamos fazer, e quando eu falo de sucesso, quando eu falo de prosperidade, não é uma prosperidade segundo os moldes do mundo, né? Porque Jesus, ele nos ensina que um dos maiores males que existe é o amor ao dinheiro, amor às coisas, né? Porque não adianta, ele falar assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma? Ele teve tanto, mas perdeu a alma. A passagem lá de Lázaro e o rico, não é verdade?
Então, no final das contas, a maior prosperidade, o maior sucesso que um homem e uma mulher pode querer é estar vivendo os pensamentos de Deus. Ele vai dizer lá em Jeremias, no capítulo 29, os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Olhe, mas ele diz assim, mas os meus pensamentos é para dar a vocês um fim que vocês desejais. Olha, por que eu estou falando isso? Porque Deus conhece o meu e o seu coração, Deus conhece a minha e a sua vontade, Deus conhece os meus e os seus desejos, e Ele fala, vou dar o fim que vocês desejam. E qual o fim que nós desejamos? Nós desejamos coisas boas, e Deus, Ele é o nosso Pai, e Ele tem o melhor para nos dar. Às vezes aquilo que nós achamos que é o melhor, não é o melhor de Deus para a nossa vida, mas quando nós recebemos o melhor de Deus, nós entendemos, nossa, isso que Deus me deu é muito melhor do que aquilo que eu queria. Ele vai dizer que o pai natural, ele não vai dar uma pedra no lugar de um pão para um filho. Por quê? Porque ele é o pai natural. O pai natural é aquele que cuida, que protege. Ele diz, quanto mais o meu Pai que está no céu, que Ele vai nos dar o Espírito Santo. Você quer ter sucesso? Você quer ter prosperidade no ano de 2021? O Pai, o nosso Deus, nos deu o Espírito Santo. Esse é o maior sucesso que nós podemos querer ter nessa terra enquanto estamos nela. Eu quero dizer para você também que o diabo, ele também pode ocupar o quê? A nossa mente, os nossos pensamentos. E nós precisamos tomar cuidado, porque ele fez assim, o diabo. Você lembra daquela passagem em Gênesis? Está aqui, capítulo 3, verso 6, diz assim, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Olha o que diz lá, vamos grifar. Vendo a mulher que aquela árvore, veja, o que o diabo fez? O diabo, ele colocou um desejo no coração da mulher, né? Através do quê? Através daquilo que ela estava olhando. Aquilo não foi no primeiro momento. Ele deve ter feito isso por vários e vários dias, não sei qual o tempo que levou, mas ele colocou um desejo no coração daquela mulher, e de tanto ela ficar olhando para aquilo, o desejo foi crescendo, crescendo, crescendo. O diabo foi trabalhando na mente, nos pensamentos dela, que ela acabou cedendo. E ali, o que ela fez? Ela cedeu, comeu do fruto e deu ao seu marido. Olhe, e a história você já conhece o que aconteceu, né? Por quê? Porque ela permitiu que os pensamentos do diabo dominassem os seus pensamentos. Eu quero dizer para você que isso é uma batalha espiritual. Se nós não temos os pensamentos firmes de Deus e não somos convictos dos pensamentos da vontade de Deus para a nossa vida, isso vai ser preenchido pelos nossos próprios desejos carnais. E quem trabalha por trás desses desejos carnais é o próprio diabo, e ele começa a trabalhar na nossa mente. Então a nossa batalha, a nossa guerra, para que nós possamos vencer em 2021, é nós alimentarmos, porque a quem nós alimentamos é quem vai ganhar. Se você alimenta e permite que o diabo coloque coisas na sua cabeça, ele vai vencer. Mas se você permite que os pensamentos de Deus estejam no seu coração, através do Espírito Santo, o diabo não vai ter nenhuma oportunidade, ele vai ser fracassado, porque a palavra de Deus vai dizer, maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão com eles. Deus está comigo, Deus está com você nesse ano que está entrando. Vamos lembrar de uma outra pessoa que nós podemos querer entender também um pouco disso. Abraão, né, que está lá em Gênesis, no capítulo 13, 14 e 15.
Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que vês, hei de dar a ti e à tua descendência. Veja, eu estava falando sobre os pensamentos de Deus nos nossos pensamentos. Mas agora eu quero mostrar para você a visão que nós precisamos ter. Eva, ela teve uma visão que permitiu que ela tirasse os pensamentos de Deus em primeiro lugar e deu a oportunidade por isso para que os pensamentos de Satanás entrassem na vida dela. Mas aqui está dizendo, presta atenção: toda esta terra que vês, eis de dar a tua descendência. Veja, Abraão era um homem estéril, a sua mulher e ele já eram avançados em idade, mas Deus vem e coloca nos pensamentos dele: Abraão, olha, sai para fora da sua tenda, olha para o céu, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, olha para todas as direções. Esta terra eu vou dar para a sua descendência. Então Deus mostrou a visão para ele daquilo que ele ia fazer na vida dele, e Abraão creu nisso. Observe a promessa de Deus: toda essa terra aqui vês. Eu quero dizer para você, se você não vê nada, você não vai possuir nada. Você quer possuir as coisas, você precisa enxergar as coisas, você precisa ver aquilo que realmente você deseja para a sua vida. Hebreus capítulo 11, verso 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a convicção daquilo que se espera. Você não está vendo com os olhos naturais, mas você está vendo com os teus olhos espirituais. Você já passa a viver mesmo não vendo. Olhe, Abraão viu as terras, mas não viu a descendência. Mas Deus falou para ele: essa terra eu vou dar aos seus descendentes. Ele creu. Vamos ver uma outra pessoa, mas essa não creu: a mulher de Ló. Quando Deus fala para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão ora e Deus fala: não tem jeito, Abraão, eu vou destruir porque lá não tem 5 pessoas que façam a diferença. Quem estava naquela terra, em Sodoma e Gomorra? Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas. Olha, Deus falou: não tem 5. Abraão orou e falou: se tiver 10, se tiver 50, chegou em 10, ali parou. Mas não tinha. Os anjos de Deus vão lá, tira o sobrinho de Abraão, Ló, mas dá uma ordem para ele, falou assim: olha, não olhe para trás. E quando eles estão saindo da cidade, a cidade começou a ser destruída. A mulher de Ló olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Eu quero dizer para você, Deus está dizendo para você: 2020 acabou, deixa passar, não olhe mais para trás, olhe para 2021, olhe para frente. Não viva o do passado, não apenas de 2020 ou de 19, 18, ou que vai, não, é daqui para frente. Tem uma outra visão, tenha a visão de Deus, olhe com os olhos de Deus. Talvez com os olhos naturais você possa não enxergar, mas comece a olhar com os olhos espirituais, porque eu tenho certeza que você vai conseguir. Você não vai fazer como a mulher de Ló, que olhou para trás e que ela colheu? A sua morte. Algumas grandes bênçãos, ela vem pelo fato de fixarmos o quê? Os nossos olhos. Vamos falar de Abraão? Gênesis 15, 5. Abraão tinha sido chamado por Deus, ele tinha 75 anos, vamos lá. Olha o que aconteceu. Então levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. Então lhe disse: assim será a sua descendência. Deus falou: sai da tenda, Abraão, olha para cima, olha, tá vendo a estrela? Começa a contar. Não dá para contar estrela, dá? No céu estrelado? Não dá.
Deus falou para Abraão: assim vai ser a sua descendência, Abraão. Agora, veja a marca que Deus deu para Abraão. Imagina todo dia, quando Abraão saía da sua tenda e ele olhava para o céu à noite, o que ele via? Estrelas? Não apenas estrelas, ele via a promessa de Deus. Todos os dias, ao sair da sua tenda e olhar para o céu à noite, quando ele via as estrelas, ele se lembrava que havia uma promessa de Deus para a sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero dizer que Deus tem promessas dele para você. Comece a enxergar essas promessas todos os dias na sua vida. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Vamos lá. Vamos falar agora de uma outra pessoa, um outro personagem, Jacó. Jacó, o nome dele já fala que é o suplantador. Ele saiu fugido da sua casa porque ele enganou o seu pai, enganou o seu irmão. E ele fugiu para não morrer, porque o irmão dele ficou com tanta raiva que poderia matá-lo. E ele foge, e quando ele vê, ele está na casa do seu tio Labão, e ali ele conhece Raquel, e se apaixona por Raquel, e ele faz ali um acerto com Labão, e fala: quero casar com ela. Tá bom? E o que eu vou ter com isso, que você casar com ela? Eu vou trabalhar para você, tá bom? Então, vamos casar. Só que na hora do casamento, aquele que era o enganador, o suplantador, ele foi enganado, né? Sempre tem alguém mais esperto, né? Você acha que você é muito esperto, mas sempre tem alguém mais esperto que você, né? Aí, o que ele fez? Ele colocou a primeira filha, a Lia. E Jacó já tinha tomado algumas lá, né? E o que aconteceu? Quando ele acordou, ele viu Lia do lado dele, não Raquel, mas a mulher que ele amava era Raquel. E ele volta para o seu sogro e fala: mas o que você fez? Ele falou: primeiro a gente dá a mais velha, para depois pegar a mais nova. O Jacó falou assim: não, mas eu quero a mais nova. Mas você já casou com a outra. Mas o que você quer para mim ficar com a mais nova? Vamos fazer o seguinte: você falou que vai trabalhar 7 anos para mim. Então você vai trabalhar mais 7, 14 anos. Aí eu já te dou, mas tá bom. Aí Jacó foi esperto ali e falou assim: mas tá bom, mas eu quero o meu prêmio agora. Não vou esperar 7 anos. Mas tudo bem, pegou o prêmio. Passou-se 20 anos e Jacó trabalhando para Labão. Olha como que é as coisas. E uma hora, quando chegou aos 20 anos, ele falou: não tenho nada, cheio de filhos. E aí? Aí ele buscou a Deus e Deus deu uma estratégia. Qual era a estratégia? Chegou para o seu sogro e falou assim: sogro, vamos fazer o seguinte, já trabalhei todo esse tempo para você, nunca ganhei nada, mas na hora agora de eu ter um salário, senão eu vou embora. E o sogro, para não perder ele, porque Deus estava com Jacó. Então, quando Deus está com a pessoa é próspera, tem sucesso, e tudo que Jacó fazia prosperava. O sogro não queria perder a bênção, porque a bênção de Deus estava em Jacó. Deus, e Labão queria, então ele falou assim: tá bom, vou te dar um salário. Aí Jacó falou o seguinte: só nascia ovelhas brancas e pretas, malhadas e salpicadas eram muito poucas. Vamos supor assim, de 100 nascia uma ou duas preta, malhada ou salpicada. Então era muito pouco. Aí ele falou assim: vamos fazer o seguinte, meu salário vai ser as malhadas e as salpicadas. Tudo bem, Labão? Beleza. O que aconteceu? Ele pegou, vai dizer aqui, Gênesis 30, 37 a 39. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e descascando nelas riscas brancas, descobriu o branco que nelas havia. Então pôs as varas que tinha descascado em frente dos rebanhos, nos canais de água, nos bebedouros, onde os rebanhos bebiam e concebiam quando vinham beber. Olha que interessante. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Olha a estratégia. Ele usou a visão e colocou aquelas varas. Quando as ovelhas iam beber água, o que elas viam? Quando as ovelhas
iam dar as ovelhinhas, o que nascia? Não nascia nem branca nem preta, nascia listradas, salpicadas e malhadas. O que aconteceu? Jacó começou a ter mais ovelhas. Labão trocou o salário de Jacó 10 vezes. Tá bom, ó, você já está com muitas salpicadas, vamos trocar então, porque não está nascendo. Então eu vou ficar com as salpicadas e malhadas e as listradas para mim agora. Tá bom? E você fica com as pretas. Falou para Jacó, e você fica com as pretas e as brancas, tá bom? O que acontecia? Jacó ia lá, tirava as varas verdes de álamo que ele tinha colocado, e o que nascia? Olha que interessante, nascia ovelhas brancas e pretas, e poucas das outras. E assim Jacó ficou mais poderoso, mais rico do que o seu sogro. Olha como que é as coisas. Por isso que eu estou dizendo para você, a questão de nós termos uma estratégia de visão. Ó, os pensamentos de Deus nos traz visão, para que nós possamos alcançar uma estratégia para podermos sermos abençoados. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um aleluia? O que Deus vai dizer para mim e para você? Olha o que Ele vai dizer em Atos no capítulo 2, 17. Nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. O meu filho está aqui na frente, ó, garotão, 16 para 17 anos. Então está dizendo aqui que eles profetizarão e que eles terão visões. E eu já estou já nos velhos aqui, que ele vai dar o quê? Sonhos. É? Que coisa tremenda. O que eu quero falar para você? Que sem visões e sem sonhos não podemos nos tornar criativos. Eu não sei, eu sou um cara muito sonhador. Eu sonho bastante, eu estou dormindo, eu sonho, eu estou acordado, eu sonho, eu sempre estou sonhando. Mas hoje, o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre nós, para cumprir essa palavra, que está lá no livro do profeta Isaías, e que está aqui no livro de Atos, né? Que Deus quer nos dar visões em sonhos, para que grandes obras sejam realizadas nas nossas vidas. Agora eu pergunto, o que veremos nesse ano à nossa frente? Para você poder ver alguma coisa, você precisa ter o quê? Um alvo bem definido. Mas tem que ser um alvo que vale a pena ser alcançado. Não adianta você colocar um alvo inalcançável, um alvo impossível. Veja que Deus trabalha com aquilo que nós temos na mão. Aquele menino, ele tinha 5 pães e 2 peixes, era o que ele tinha na mão, e Deus multiplicou. Eu não quero andar de Ferrari, de Porsche, porque eu não tenho dinheiro para pagar IPVA. Que o dinheiro de uma Porsche ou uma Ferrari é um carro zero dos bons. Não, então tem coisas que tem que ser dado um passo de cada vez. Quem sabe um dia pode chegar lá na Ferrari, na Porsche, não sei. Mas se for a vontade de Deus, vai chegar. Se não for, eu vou ficar naquilo que Deus tem para mim. Mas eu sei de uma coisa, Deus tem o melhor para a minha vida. Então eu tenho que colocar o quê? Um alvo bem definido, que vale a pena ser alcançado. E eu sei que com isso, Deus vai trabalhar nisso, e eu vou alcançar, e vou ter sucesso. Comece a ver o cumprimento do seu alvo com toda a clareza, em cores, com muita vida. Mantenha a visão. Abraão saía todo dia à noite e olhava para o céu, o que ele via? Estrela, promessas, a sua descendência. Mas ele era estéril, e ele já tinha quase 100 anos, e a sua mulher quase 90 anos. Olha que coisa tremenda. Mas Deus, quando fala, Ele cumpre. E quando eu tenho certeza que é Deus que falou? Quando Deus me permite conhecer os pensamentos dEle. E como eu consigo isso? Através do Espírito Santo.
Quando eu permito que os pensamentos de Deus estejam nos meus pensamentos, para que eu possa ter a visão daquilo que Deus me dá, estratégia para que eu possa alcançar. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é poderoso. E eu falo para você, espere milagres e Deus operará maravilhas em sua vida. Glória a Deus. Bom, em terceiro lugar, e é algo de muita importância, né? Deus, ele chama Adão, e Deus fala para Adão: Adão, coloque nome nos animais. Vai estar lá em Gênesis capítulo 2, verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como lhe chamaria, e tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Veja, Deus criou os animais, mas Deus não deu nome aos animais. Deus deu a Adão. O que eu quero falar para você? Que tem coisas que Deus faz e coloca nas nossas mãos, para que nós possamos dar prosseguimento naquilo que Ele fez. Olha como que eu posso dizer a palavra que poderia usar, que Deus, Ele deu, que satisfação, né? Você receber algo de Deus dessa forma, né? Privilégio, que privilégio, essa é a palavra. Que privilégio Adão teve aqui. Deus fez todos os animais, mas falou: Adão, o nome você que dá. Olha que interessante, né? Deus deu a ele, falou: coloque os nomes. E o que é interessante disso, que os nomes que Adão deu a cada animal demonstra a peculiaridade de cada animal. Em outras palavras, moldou a personalidade de cada um. Olha que coisa tremenda, né? Os nomes é que definem a personalidade. É algo tremendo isso, né? Tanto é que quando Deus chama Abrão, depois ele muda o nome de Abrão para Abraão. Ó, por que Deus muda? Para mudar o sentido daquilo que ele queria realizar. Porque Abrão quer dizer enaltecido. Abrão era um homem de posses, rico. Abrão era um homem importante, mas ele não tinha filhos. E Deus coloca um A a mais aí, e fica Abraão, que quer dizer o quê? Pai de multidões. Olha que tremendo isso. Agora ele não se chama mais Abrão, mas agora ele se chama Abraão, pai de multidões. E ele pega a esposa dele, que se chamava Saraí, e fala: agora não é mais Saraí, agora é Sara, que significa princesa, né? Agora veja, o velhinho lá de 100 anos, a velhinha de 90 anos, aí estéril, não poderia gerar. Aí Abraão fala que: princesa, vem aqui, princesa, minha princesa, vem aqui, que era o nome de Sara. Aí ela responde: Abraão, pai de multidões. Mas como? Não tem filho. Mas você vê que o nome que Deus deu é que vai formando a personalidade, vai moldando a personalidade. Para quê? Para alcançar o objetivo daquilo que Deus quer fazer. E qual era o nome do filho de Sara e de Abraão que nasceu pela promessa de Deus? Isaac, que significa riso. Olha que coisa tremenda, né? A alegria de ele pegar aquele filho na sua mão e saber que a promessa de Deus havia se cumprido, e que através daquele menino viria toda a descendência dele, porque foi promessa de Deus. Olha que maravilha. Pai de multidões, princesa. Isso fez o clima esquentar, o clima ficar melhor. E a Bíblia fala que aquilo que estava amortecido em Abraão, reviveu, teve vida de novo, e nasceu o Isaac. Que legal, né? É muito bacana a gente entender as formas de nós olharmos as coisas e fazermos as coisas que realmente
está dentro da vontade de Deus, porque elas vão se cumprir, né? Quer ver um outro aqui, que eu acho muito legal, que também Deus mudou o nome? Jacó. Jacó suplantador, Jacó enganador, mas lá no Vale de Jaboque, quando ele saiu da casa de Labão e está indo, ele para no Vale de Jaboque, ali a palavra de Deus fala que ele lutou com o anjo do Senhor, que o anjo lhe furou na coxa, e tem até a música, né? E Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Ele segurou o anjo, e o anjo precisava ir, e o anjo falou: o que você quer? Ele falou: quero uma bênção. Tá bom, você quer uma bênção, eu vou te dar. Seu nome não vai ser mais Jacó, seu nome não vai ser mais enganador, suplantador. A partir de hoje você vai chamar Israel, quer dizer príncipe. Israel, príncipe de Deus. Olha que coisa tremenda. Mudou o nome de Jacó para Israel. Tem até o país Israel lá, que nós conhecemos hoje. Olha que coisa maravilhosa essa história dessa nação tremenda, que é a menina dos olhos de Deus, pode-se dizer assim. Deus tem promessas para eles. Deus tem promessa para Israel, mas Deus tem promessa para mim e você, porque somos descendência de Abraão, através de Jesus Cristo, porque nós somos a igreja de Cristo. Eu posso ouvir um glória a Deus? Um outro que Deus mudou o nome, Simão. Simão quer dizer caniço. Caniço é aquele que vai conforme o vento, né? A personalidade de Pedro era uma personalidade que ia de uma hora tá assim, de outra hora tá outro jeito. Conhece gente assim? Que nem onda do mar, né? Uma hora fala uma coisa, outra hora tá falando outra. Mas Deus chegou e falou: a partir de hoje você não é mais Simão. A partir de hoje você é Pedro, que quer dizer pedra. Pedra quer dizer firme, constante. E é isso que Deus faz na nossa vida. Deus, quando entra na nossa vida, Ele nos muda, não apenas por fora, mas principalmente por dentro, porque a mudança por fora é passageira, mas quando Deus transforma por dentro, essa mudança, Ele vai trabalhando até a vinda de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, né? Bom, o que eu quero falar para você, dentro dessas mudanças de nome que Deus deu, que Deus está nos dando 365 dias. E o que nós vamos fazer com 365 dias do ano de 2021? Vou dar uma dica aqui. Coloque um nome para cada dia. Faça aquilo que Deus te deu trabalhar em seu favor. Não fique reclamando, não fique resmungando, não fique blasfemando, não fique, sabe? Não. 2020 não foi legal? Para muita gente não foi. Teve muita luta, dificuldade? Para muita gente teve. Pessoas se foram. A economia, né? Tem as contas para pagar, tem as dificuldades. Mas eu estou falando para você aqui, 2021, 365 dias. Dê nome para os seus dias, e dê nomes que realmente faça vir trabalhar esses dias para você, como aprendemos aqui, a respeito do quê? De termos os pensamentos de Deus, de termos a visão de Deus, de permitir que Deus mude a nossa personalidade, né? Molde ela, não mudar ela, mas moldá-la. Eu acho que é a palavra mais correta. Moldar a nossa personalidade. E você pode dar nome aos seus dias. Que dia que eu vou dar ao primeiro dia do ano? Não sei. Talvez sucesso, talvez saúde, talvez alegria, talvez paz, talvez prosperidade, né? Não sei qual o nome, mas busque em Deus, para que Deus te revele qual é o nome que Ele quer. Como eu disse, Deus deu a Noé a arca pronta? Não.
Deus deu para ele o quê? A planta para ele construir a arca. Deus deu para ele o quê? O material para ele construir a arca. Deus deu que os meios para que aquilo fosse feito, mas quem teve que fazer foi ele. Deus, ele vai trazer as condições, mas como você vai estar para receber isso, vai de acordo com aquilo que você colocar para o seu dia e para o seu ano. A igreja a qual faço parte, esse ano o lema é o ano do céu aberto. Esse que passou era o ano da superação. Tivemos que superar muita coisa, e foi um ano de superação. E esse ano 2021 está sendo profetizado o ano do céu aberto. E eu profetizo o ano do céu aberto sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então, faça a sua parte, porque Deus está dizendo para mim e para você: o que você ligar na terra será ligado no céu, porque onde 2 ou 3 concordarem em meu nome, Ele vai dizer: eu farei. Então ligue na terra o nome do seu dia, o nome do seu ano, e coloque um nome que realmente faça que esse nome tenha a personalidade para trazer aquilo que você precisa. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a todos esses que estão me ouvindo, declarando que 2021 será um ótimo ano, o melhor ano das nossas vidas. Pai querido, Pai santo, porque eu creio que é Ebenezer, o Senhor está conosco, até aqui o Senhor tem nos ajudado. É o Emanuel, é o Deus presente nas nossas vidas. Pai querido, Pai santo, tudo aquilo que foi perdido talvez no ano 2020 seja recuperado, assim como o Senhor fez na vida de Jó, em dobro nas nossas vidas. Pai querido, Pai santo, eu abençoo em nome de Jesus todos estes que aqui estão, para que 2021 seja o ano de céu aberto sobre a sua vida. E eu profetizo isso para você, em nome de Jesus, porque nós estamos reinando em vida em Cristo Jesus. Um beijo, um abraço no seu coração. Feliz Ano Novo! Tchau, tchau!